Boa noite. Boa noite. Mensalão petista. João Paulo Cunha pede para cumprir pena em prisão domiciliar. Alckmin repudia ato que pedia intervenção militar no governo Dilma. Rede de Marina Silva afirma que aspirações antidemocráticas jamais contarão com o apoio da legenda. Águas de novembro. Chove em São Paulo. Zona Norte tem alagamentos. Temporal atingiu Cantareira. Em meio à seca, Águas de Lindóia teme perder turistas. Mais um condenado no processo do Mensalão pede para cumprir a pena em casa. Dessa vez, o pedido foi feito por João Paulo Cunha. Supremo Tribunal Federal irá analisar o caso. Preso em fevereiro, Cunha cumpre pena no regime semiaberto. Ele trabalha durante o dia em um escritório de advocacia e à noite volta para dormir na cadeia. Ele está detido no Centro de Progressão Penitenciária de Brasília. Condenado a 6 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e peculato, Cunha cumpriu 9 meses da pena, mas teve 115 dias descontados por trabalhar durante a condenação. Outros condenados no processo, como José Genuíno e Delube Soares, já cumprem prisão domiciliar. Citado na Operação Lava Jato, Sérgio Machado, presidente da Transpetro, subsidiária da Petrobras do setor de logística, se licencia do cargo. Ele ficará afastado por 31 dias. Deflagrada em março, a operação da Polícia Federal descobriu um esquema bilionário de desvio de dinheiro da estatal, no qual estavam envolvidos o diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Sérgio Machado foi citado em um depoimento de Costa à Justiça como uma das pessoas que participavam do esquema. Na delação premiada, Paulo Roberto disse ter recebido R$500 mil do presidente da Transpetro. Sérgio Machado nega as acusações. O governador Geraldo Alckmin defende democracia e diz que intervenção militar não é aceitável. Alckmin falou sobre o protesto que no sábado aconteceu na Avenida Paulista e que pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, reeleita. Durante a manifestação, um grupo chegou a pedir a volta dos militares ao poder. As pessoas têm o direito de se manifestar, enfim, mas é evidente que nós que lutamos tanto pela democracia, não podemos aceitar esse tipo de coisa, né? Quando você tem mais de 30 partidos e pode chegar a 60, evidente, e o modelo de eleição, que a eleição de deputado hoje ela é majoritária, o deputado pode ser votado no estado inteiro. É evidente que há que se reconhecer que há uma crise de legitimidade, mas isso precisa ser enfrentado com a reforma política e o fortalecimento da democracia. E hoje, por meio de nota, a Rede Sustentabilidade também se posicionou sobre o assunto. A legenda, idealizada por Marina Silva, candidata de oposição derrotada, afirma que defende o diálogo contra a arrogância e apela para que as forças de oposição mantenham a crítica construtiva, sem alimentar o revanchismo. A nota ainda diz que a rede defende o Estado Democrático de Direito e entende que as instituições democráticas precisam ser reformadas e ampliadas, mas não destruídas. O texto afirma também que a rede compreende o sentimento de indignação da população, mas diz que manifestações de extrema-direita com aspirações antidemocráticas jamais contarão com o apoio da legenda. Novidade do imposto de renda. Agora o contribuinte poderá preencher a declaração ao longo do ano e não apenas no período de entrega do documento ao fisco. O aplicativo foi disponibilizado hoje e pode ser usado em desktops e dispositivos móveis, como tablets e smartphones. A novidade funciona como uma espécie de rascunho da declaração de imposto de renda. O contribuinte poderá registrar dados ao longo do ano e, no momento do envio da declaração, o usuário deverá apenas importar o arquivo com as anotações, que ficam armazenadas na base de dados da Receita Federal. Após o Copom surpreender ao elevar a taxa básica de juros na semana passada de 11% para 11,25% ao ano, economistas do mercado passaram a prever um crescimento menor do PIB neste ano e também uma alta maior da Selic no ano que vem. Segundo o relatório Focus do Banco Central, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto este ano baixou de 0,27% para 0,24%. Se confirmada, será a menor taxa em 6 anos.
Para o ano que vem, a estimativa segue estável, em 1%. Com relação à Selic, a projeção no mercado avançou de 11,5% para 12% no fechamento de 2015. A chuva forte que atingiu São Paulo e a região metropolitana à tarde colocou regiões em estado de atenção e paralisou as operações da linha 7 Rubi da CPTM por 3 horas. O temporal também alagou a rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 36, em Cajamar, e interrompeu a circulação no local. Houve congestionamento nos 2 sentidos. Além de Cajamar, outros municípios da região metropolitana foram muito atingidos. São eles Pirapora do Bom Jesus, Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo afirmou que choveu forte também nos reservatórios do Sistema Cantareira. E a chuva não para por aí. Uma frente fria está se formando entre o sul do país, a Argentina e o Paraguai. Ela chega amanhã à noite aqui em São Paulo e deve provocar mais chuvas. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Terça-feira será de chuva em todo o estado, graças à alta umidade associada à chegada de uma frente fria. Faz calor, o tempo fica abafado e há risco de temporais. Desde manhã já são esperadas pancadas de chuva no oeste, sul e também no leste paulista. No centro-oeste, máxima amanhã de 33 graus em Presidente Prudente. No norte de São Paulo, a chuva é esperada para a tarde, máxima de 27 em Franca. E na faixa leste, máxima amanhã de 29 graus em São José dos Campos. Amanhã na capital, sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 28 graus. E tanto na quarta quanto na quinta, o sol aparece intercalado com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 24 e depois sobe para os 28 graus. Conhecida por compor o chamado Circuito das Águas, a cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista, entrou em estado de emergência. A medida foi tomada por causa do risco de falta de água. Comerciantes e donos de hotéis temem a situação, que pode afugentar os turistas. Em época de crise hídrica, nadar na piscina parece ostentação. Pior, desperdício. Mas no balneário municipal de Águas de Lindóia, que fica a 200 quilômetros de São Paulo e a 8 quilômetros da divisa com Minas Gerais, há 20 anos, toda essa água é tratada e distribuída para a população. No local, há 3 nascentes e 15 bicas. Mas para suprir a falta d'água em casa, tem fila. Neste domingo, ainda não era meio-dia e Gema Luci a enfrentava pela 3ª vez. Está muito difícil, acho que precisa melhorar a represa, melhorar, fazer um desassoreamento lá que tem muita terra. E para melhorar, porque nunca faltou em Águas de Lindóia. Agora sim, há uns 3 anos já está diminuindo e dessa vez foi pior. Em 23 de outubro, a prefeitura da cidade decretou emergência por conta da falta d'água e adotou o sistema de multa no valor de quase R$ 250 para quem for flagrado desperdiçando. Estância hidrotermal. Essa é a fama de Águas de Lindóia. Mas a crise que atinge todo o estado praticamente secou a principal represa da cidade. Este aqui é o Lago do Cavalinho Branco, responsável por abastecer 70% da população. Mas com a crise, tem apenas 5% da capacidade. Agora, o fornecimento de água para os 20 mil habitantes acontece entre as 6 da tarde e a meia-noite. Há mais de 15 anos, Nilo costuma frequentar o lago. Sem visitar a cidade desde março, levou um susto quando chegou. Fiquei admirado. Não pensei, eu até imaginei que decrescesse um pouco a água, mas não tanto. Tá seco, todo rachado o solo. Tinha pedalinho. Os caras andavam de caiaque. A preocupação é com o turismo. A cidade que carrega sua fama no próprio nome, sem água, pode ficar sem visitantes. E se eles não vêm, como que a gente vai trabalhar? Que a gente depende dos turistas, na verdade. Segundo a empresa responsável pelo abastecimento na cidade, 80% dos hotéis e pousadas têm poço artesiano. É o caso deste. Apesar disso, o gerente diz já perceber um comportamento diferente entre os hóspedes. Então, a partir do momento que o cliente visualiza na mídia uma certa notícia, ele entra em contato para saber como é que está a situação. E nós o tranquilizamos, dizendo que nós temos poços artesianos, que o hotel está operando normalmente e que não estamos tendo problema.
E outras cidades do interior paulista já começam a pensar alternativas para a seca. Campinas, por exemplo, será a primeira cidade do país a usar o esgoto tratado para abastecimento. O projeto quer ampliar a utilização da água de reuso de uma estação de tratamento já existente. Aqui, o esgoto que vem de alguns bairros da cidade passa por um processo rigoroso de filtragem. A parte sólida é separada e vai para o aterro sanitário. A água recebe tratamento químico e passa por filtros potentes. Depois de 12 horas de tratamento aqui na estação, a água ela fica assim. Segundo os técnicos da Sanasa, ela tem 99% de pureza. Uma parte vai para a prefeitura, que usa na limpeza e também na jardinagem. Algumas empresas também compram essa água de reuso para usar na irrigação e compactação do solo. Mas o grande volume acaba voltando para os rios. E é essa água que a Sanasa pretende aproveitar melhor. A diferença é que será construída uma adutora de cerca de 19 quilômetros. A água sai da EPAR, Estação de Tratamento de Esgoto, e irá passar pelo aeroporto de Viracopos, que vai utilizar 10% do total. Depois ela segue para uma área industrial, até chegar ao local de captação no Rio Capivari. Depois de voltar para o rio, ela seria coletada e tratada novamente, e aí sim, disponibilizada para o consumo humano. Eu tive episódios há 10, 15 dias atrás de 380 mil pessoas em Campinas sem água. Poderiam estar se a gente tivesse essa possibilidade dessas 600 disso, talvez pudesse cair para 100 mil. Então você está trazendo um benefício para a cidade. A obra em Campinas está estimada em 12 milhões de reais e a previsão é que fique pronta em 18 meses. Nova resolução do Conselho Municipal de Habitação de São Paulo determina que minorias têm prioridade na aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. No grupo estão gays e travestis em situação de violência ou que moram em albergues e índios e idosos que vivem sozinhos. Dona Divina, de 77 anos, vive sozinha numa sala de um prédio invadido no centro de São Paulo, para onde se mudou faz quase um ano. Dos filhos, um morreu e o outro está preso. A casa própria, a vida inteira, foi o maior desejo, que ela nunca alcançou. Eu sempre ganhei pouco, tinha os filhos, eu separei do marido muito cedo, que ele me batia. Fui morar numa favela com meus filhos e criei. Com a nova resolução da Prefeitura, Dona Divina pode ser incluída no cadastro prioritário do programa Minha Casa Minha Vida. Antes, pela regra, a preferência era apenas de famílias em áreas de risco que tenham sido desabrigadas, mulheres sozinhas com filhos e famílias com pessoas portadoras de deficiência. A gente já trabalhou muito e agora a gente está velho, precisa ter um pouquinho de paz. Gostaria de pôr a cabeça no travesseiro e descansar com uma casa da gente ou um apartamento. No grupo dos que terão preferência na fila, foram incluídos ainda índios, mulheres vítimas de violência doméstica e também gays, travestis e transexuais que estejam em situação vulnerável. É o caso de Alexandre, que é homossexual e viveu na rua durante 8 anos antes de se juntar ao movimento do Sem Teto de São Paulo. Ele acredita que pessoas na condição dele têm menos oportunidades e que nunca teria a chance de ter uma casa de outro jeito. Para nós não tem espaço, né? Eu acho espaço mais para as famílias. Nós precisamos de oportunidade, porque nós também somos ser humanos, nós trabalhamos. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, mas as prefeituras parceiras podem incluir normas complementares de acordo com a realidade de cada município. Em São Paulo, a gestão Fernando Haddad está construindo 22 mil moradias e a meta é chegar a 55 mil até o fim de 2016. Para ser incluído no cadastro prioritário, os novos beneficiados terão de comprovar a situação difícil. E é importante que tenha esse projeto, que venha a ter, porque vai beneficiar muitas, vai abrir portas para muitas pessoas.
venda de imóveis novos sobe em São Paulo. Pesquisa divulgada pelo Sindicato da Habitação, o Secov, mostra que foram vendidas em setembro 2.787 unidades, alta de mais de 55%. No entanto, o mercado recebe os dados com cautela, pois na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve queda de 5,6%. Segundo o Secov, a Copa prejudicou o segmento, que vem mostrando recuperação nesses meses pós-evento. O câncer de próstata é uma das doenças que mais mata homens no Brasil. Para tentar reverter esse quadro, foi inaugurado hoje o segundo Hospital do Homem em São Paulo. A instituição de saúde, ligada ao governo do estado, fica na Zona Norte e tem capacidade para realizar mais de 700 consultas por mês. Antes mesmo da inauguração, seu Santos fez uma raspagem na próstata. Ele é um dos primeiros pacientes do novo hospital. O procedimento foi necessário para a retirada de um nódulo. Fui bem atendido aqui, já me chamaram. Já me deu todo o encaminhamento para aqui, eu vim, operei, e graças ao nosso bom Deus estou sentindo muito bem. O centro de atendimento ao homem fica dentro do Hospital São José, no Imirim, na zona norte da capital. A inauguração oficial, hoje cedo, foi conduzida pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário estadual da Saúde, Davi Uip. O local deve se tornar referência no atendimento e tratamento de doenças urológicas para pacientes do serviço público. O investimento total da obra foi de R$ 2.300.000. A previsão é que sejam realizadas 760 consultas e até 200 cirurgias por mês. O incentivo aos exames preventivos visa combater uma estatística preocupante. O câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil. Segundo os médicos, o exame de toque precisa ser feito por homens com mais de 40 anos. Esse diagnóstico precoce, portanto, permite que a doença não fique grave, não fique avançada. E a gente tem a visão que isso só ocorre no câncer. Ocorre sim no câncer, mas ocorre até num cálculo renal. É totalmente diferente a gente operar um cálculo renal de 1 centímetro e operar um paciente que tem o chamado cálculo coraliforme, que pega o rim inteiro. O Hospital do Imirim deve ampliar o atendimento iniciado em 2009 na outra unidade, a do Hospital Brigadeiro, no Paraíso, que já é referência em saúde do homem na América Latina. Aqui são realizadas 3.000 consultas por mês. Já tem 2 anos que eu frequento aqui. É melhor prevenir do que remediar, né? Seu José nunca tinha feito exames e agora que fez, recebeu uma notícia desagradável. Vai ter que fazer cirurgia para retirar um tumor benigno da próstata. Estou sofrendo agora porque me descuidei um pouquinho. Deveria ter feito um exame que eu estou fazendo agora. Há um tempo atrás eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu não precisaria estar aqui. São Paulo começa a oferecer 3 novas vacinas para gestantes. A nova vacina combate 3 doenças em uma só dose. Difteria e tétano, como já acontecia, e agora também coqueluche, uma doença provocada por bactéria que compromete os pulmões. Desde 2011, houve aumento nos casos em todo o Brasil. Só que em São Paulo, no ano passado, foram 1.594 casos, 66% deles em crianças com menos de 1 ano de idade. 52 bebês acabaram falecendo por causa da doença. É por isso que toda grávida deve ser imunizada a partir da 27ª semana de gestação. Assim ela se protege e também protege o filho até que ele nasça e também possa ser imunizado. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do estado em qualquer época do ano. Temos que pensar na aplicação na grávida, por quê? A primeira dose da vacina contra a coqueluche na criança, ela é feita com 2 meses e o esquema completo necessita de mais 2 doses, com 4 e 6 meses. E o que se observa, né, epidemiologicamente, uma concentração de casos e casos mais graves nas crianças com menos de 6 meses de idade. Então, daí a importância da vacinação da grávida, da gestante. Laudo do Instituto de Criminalística de Araraquara conclui que o motorista da carreta envolvida em acidente em Ibitinga estava na contramão. O acidente aconteceu na semana passada e deixou 13 mortos. Entre as vítimas, 8 estudantes de uma escola estadual da cidade de Borborema.
Segundo o laudo, o caminhão invadiu a pista contrária da rodovia Leônidas Pacheco Ferreira e o motorista do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu. No entanto, ainda não foi identificado o motivo pelo qual o motorista mudou de pista. Segundo o documento, o ônibus trafegava a 84 km por hora. Já a velocidade do caminhão é desconhecida porque o tacógrafo foi danificado pelo fogo. E hoje os estudantes da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, em Borborema, voltaram às aulas após 4 dias de luto. A diretoria da escola convocou psicólogos para ajudarem alunos e professores. Corregedoria da Polícia Civil investiga desaparecimento de armas que estavam armazenadas na sede do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o Garra, no centro de São Paulo. As armas teriam sido levadas aos poucos. Ainda não se sabe desde quando isso ocorria e nem em que data a polícia percebeu a falta. São cerca de 80 as armas que sumiram. Elas eram usadas pelos policiais do Garra, o grupo de elite da Polícia Civil ligado ao Departamento de Investigações Criminais, o DEIC. Bem, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, deu hoje explicações sobre esse caso. Ele disse que um policial civil com 13 anos de carreira foi preso porque foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio do Garra carregando sacolas. Bem, esse policial, cujo nome não foi revelado, será agora investigado e sob suspeita de participação nesse furto. No ano passado, num caso parecido, cerca de 30 pistolas sumiram de dentro de um quartel, no caso, o Batalhão da Rota. Na ocasião, 2 PMs foram afastados. A seguir, guarda costeira italiana acha a última vítima do Costa Concórdia. E a reabertura do novo World Trade Center. 13 anos depois dos atentados de 11 de setembro, o novo edifício recebe primeiros locatários. Voltamos em menos de 2 minutos. Até já. Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é internada com quadro febril infeccioso. Cristina Kirchner, de 61 anos, foi hospitalizada ontem em Buenos Aires. Segundo o comunicado do governo, a presidente está com um quadro febril infeccioso e foi internada no sanatório Otamendi para exames e tratamento. Em meados de outubro, Cristina passou vários dias em repouso devido a uma faringite e há 1 ano foi submetida a uma cirurgia por causa de um hematoma cerebral. 13 anos depois dos atentados de 11 de setembro, o novo edifício World Trade Center abre suas portas. O One World Trade Center, de quase 4 bilhões de dólares, tem 104 andares e 541 metros de altura. O edifício está no centro da área de 64 mil metros quadrados, onde ficavam as Torres Gêmeas, na parte sul da ilha de Manhattan. A gigante da mídia, Condé Nast, é a primeira empresa a se instalar no prédio. A chegada dos primeiros 175 executivos foi tranquila, como uma segunda-feira normal. A grande inauguração deve acontecer em breve, com a chegada das revistas Vogue e Vanity Fair. Guarda costeira da Itália anuncia ter encontrado o corpo da última vítima do naufrágio do Costa Concórdia. O corpo encontrado nos destroços do Costa Concórdia é provavelmente do último desaparecido entre as vítimas do naufrágio do navio. A vítima seria um indiano que trabalhava como garçom, quando o Costa Concórdia bateu nas rochas e afundou na ilha de Dílio em janeiro de 2012, deixando 32 mortos. O comandante Francesco Schettino está sendo processado por homicídio involuntário, naufrágio e abandono de navio. A embarcação ficou encalhada por 2 anos e foi rebocada em julho para o porto de Gênova, como sucata. A desmontagem do navio deve terminar em 2016. Eleições no leste da Ucrânia aprofundam a crise na região. Rússia declara que os separatistas têm mandato para negociar com o governo central da Ucrânia. A Comissão Eleitoral anunciou que o líder separatista pró-Rússia, Alexander Zakarchenko, foi eleito chefe da República Popular de Donetsk. A república foi autoproclamada pelos rebeldes armados em abril, depois deles invadirem edifícios públicos de cidades do leste ucraniano, onde a maioria da população fala russo. A eleição foi considerada ilegal pela União Europeia e pelos Estados Unidos e classificada como farsa pelo presidente
presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Grupo extremista Estado Islâmico anuncia que executou mais de 36 pessoas de uma tribo sunita no Iraque, incluindo 4 mulheres e 3 crianças. Já seriam mais de 300 pessoas executadas na mesma tribo nos últimos dias. Os jihadistas tentam amedrontar as tribos que ajudam a coalizão liderada pelos Estados Unidos a combater o Estado Islâmico. Em Israel, a justiça anunciou uma pena de 22 meses de prisão ao primeiro cidadão árabe-israelense acusado de ligação com o Estado Islâmico. Ele passou 3 meses na Síria lutando ao lado dos jihadistas. Na Nigéria, milhares de pessoas fogem da cidade de Mubi, no nordeste do país, que está sendo tomada pelos terroristas do Boko Haram. Um ataque suicida hoje teria matado mais de 15 pessoas durante uma cerimônia religiosa. O grupo Boko Haram quer a criação de um Estado Islâmico no país africano. Mais de 200 meninas estão sequestradas pelo grupo há 6 meses. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Amanhã, 11h30 da noite, a máquina captura Fafi Siqueira. Assista agora Todo Seu e logo após, O Mochileiro.